Meus queridos amigos, 5 fundos imobiliários para comprar ainda em 2022. Esse é o tema do nosso vídeo de hoje, porque mesmo com o forte desempenho dessa classe de ativos nas últimas semanas, o segmento de fundos imobiliários ainda oferece oportunidades de acordo com esse levantamento da XP, esse relatório aqui, de acordo com os analistas da corretora. A preferência atualmente está em fundos que possuam portfólios com ativos de qualidade, seja crédito ou imóveis, menor risco e bom time de gestão. Gostaria de dizer para a XP que quando essas deixarem de ser as preferências, não esquece de me avisar que é para eu passar longe. É ativo de qualidade, bom time de gestão, isso é o mínimo necessário, né? Mas brincadeiras à parte aqui, né? Vou dar um desconto pelo menor risco, afinal de contas a gente pode buscar ativos mais arriscados também. Nada contra a XP, muito pelo contrário, foi só uma brincadeira mesmo, mas de acordo com essas premissas que eu acabei de citar, os analistas da XP listaram 5 fundos imobiliários com bons fundamentos e que são oportunidades de investimento ainda em 2022, segundo eles. Vou compartilhar com vocês quais são esses fundos imobiliários. Vamos ver a opinião da XP, claro, também vou dar minha opinião sobre os ativos, principalmente, falar o meu ponto de vista sobre os fundos imobiliários. Esse é o principal intuito desse vídeo nesse momento. Então, quem já é de casa, deixa o like aqui no Capricho, que a gente tem mais um vídeo preparado com muito carinho para vocês. E se essa é a sua primeira vez por aqui, seja muito bem-vindo. Muito bem-vinda, meu amigo ou minha amiga. A presença de vocês me deixa muito feliz. Fica comigo até o final, que o conteúdo de hoje tá bem completinho, beleza? Então é o seguinte, né? Os fundos imobiliários estão subindo, o preço está subindo. Em agosto, o IFIX, o índice dos fundos imobiliários mais negociados na Bolsa de Valores, registrou uma alta de 5,76%, o melhor resultado mensal desse ano. Esse desempenho ele foi puxado especialmente pelos fundos de tijolo, aqueles que investem diretamente em imóveis e que foram os mais prejudicados com a pandemia. Quem acompanha aqui sabe que eu já falei muito disso. Faz tempo que eu venho falando que os fundos de tijolo estavam descontados e que tinham mais potencial, que eu estava dando preferência aos fundos de tijolo em relação aos fundos imobiliários de papel e aos investimentos em renda fixa de longo prazo também. Quem acompanha aqui o canal sabe, tem vários vídeos sobre isso desde o final do ano passado. A alta da taxa de juros estava se aproximando do fim do ciclo, como está acontecendo agora, inclusive dependendo da hora que você estiver vendo esse vídeo, você já sabe qual que foi a decisão do Copom com relação à taxa Selic, se subiu mais um pouquinho, se a taxa foi mantida no mesmo patamar, 13,75, enfim. Mas o investidor que ganha dinheiro de forma inteligente é aquele que consegue pensar de forma anticíclica. Então eu estava falando sobre isso num vídeo de ontem, sobre ações baratas e renda fixa. Quem assistiu sabe. Então recentemente a gente teve a alta da taxa de juros, a Selic saindo de 2% para praticamente 14% agora, ou até um pouquinho mais, dependendo da decisão do Copom mais tarde, hoje, no dia que eu estou gravando esse vídeo, como eu falei para vocês. E esse baita ciclo de alta aconteceu em cerca de 1 ano e meio, pô. É pouco tempo. Então a renda fixa voltou a pagar o famoso 1% ao mês, que muita gente gostava ali, né? Que muito rentista gostava uns tempos atrás. Então essa marca aí é um marco para os investidores loucos por renda fixa. Ou seja, aparentemente a gente viu a renda fixa mais atraente, mais rentável, atraindo investidores que foram migrando de renda variável, inclusive saindo de fundos imobiliários, voltando para a renda fixa. Eu falei nos últimos vídeos que teve muita gente saindo dos fundos imobiliários pelos motivos errados, né, fazendo comparações com a Selic de forma completamente equivocada. Eu vou falar sobre isso mais para frente, no final do vídeo aqui, mas que esses investidores faziam isso porque também tinham entrado nos fundos imobiliários pelos motivos errados e que esse tipo de movimento no mercado costuma abrir janelas de oportunidade para investidores que sabem o que estão fazendo, né, que sabem o papel de cada classe de ativo na carteira, para que serve cada ativo que tem ali, entende a dinâmica do funcionamento principalmente de cada classe. Então eu falei também que apesar de saber que a gente está diante de uma janela de oportunidade nessa classe de ativo, nos fundos imobiliários, principalmente de tijolo, não dá para saber quando que essa janela vai se fechar, mas mais cedo ou mais tarde ela acaba se fechando e é o que está acontecendo agora, a gente pode dizer, esse fim do aperto monetário, do ciclo de alta dos juros mais próximo. Isso fez com que muita gente acabasse se interessando de novo pelos fundos imobiliários novamente. Veja você, aumentou o interesse pelos ativos mais descontados que a gente tinha, tanto que os fundos imobiliários já acumulam 9 semanas seguidas de alta de ganhos.
E de acordo com a XP, abrindo aspas aqui para eles, né, por mais que diversos segmentos dos fundos de tijolo tenham reduzido expressivamente seus descontos, ainda enxergamos oportunidades para os próximos meses de 2022. O primeiro fundo imobiliário da lista aqui é o KNCR11, um fundo de recebíveis, um fundo de papel que está atraindo o interesse de muita gente porque o fundo está pagando muito nos últimos meses. Então esse fundo está pagando atualmente 1,26% ao mês. Se você colocar o ano, isso dá mais de 16%. Então tem muita gente me perguntando se vale a pena ou não investir nesse fundo, e você tem que tomar cuidado com esse fundo aqui por conta de alguns fatores aqui que eu acho muito importante, que muita gente acaba não se ligando, e quem não se liga nisso costuma perder dinheiro investindo em fundos imobiliários. Como eu disse, é um fundo de papel, e a maior parte dos ativos desse fundo está indexada ao CDI ou à taxa Selic. Mais de 99% do portfólio do fundo está indexado ou ao CDI ou à taxa Selic. Então, muita gente se interessando por conta do alto dividend yield que esse fundo está pagando. E eu falei desse fundo há muito tempo e de fundos com essa característica, apesar de ser difícil você achar um fundo tão concentrado assim em ativos pós-fixados CDI e taxa Selic, geralmente tem mais IPCA também, é mais misturado o negócio, mas era um fundo interessante quando o CDI estava baixo justamente. É justamente o oposto do que a maioria das pessoas pensa, né? Porque você conseguiria comprar ele mais descontado. Então, fundo de papel não faz muito sentido você comprar caro, com PVP, né, bem acima de 1. Então, esse é um fundo muito grande em patrimônio, o segundo maior da Bolsa, se eu não me engano, mais de 4 bilhões e meio em patrimônio, em ativos ali. Então, é um fundo muito grande. Eu acho que a gestão muito boa da Kinea faz sentido para o longo prazo, mas com PVP ali de 1,1, 1,2, para mim já não faz mais sentido. Já é um fundo que eu considero caro. No momento, PVP igual a 1. Se você comprar achando que esse dividendo ele vai se repetir para sempre, você está tomando a decisão errada, porque a tendência é que o yield diminua à medida que o CDI ele vá baixando. Então, a gente tem agora, como eu disse, a Selic chegando na máxima, o CDI também acompanha praticamente colada a taxa Selic. Quando começa a baixar os rendimentos do fundo, ele vai começar a baixar e você consegue ver que isso já aconteceu outras vezes, à medida que esse ciclo se repete com o preço da cota desse fundo e com os dividendos pagos também. Então eu acho que é um fundo que faz sentido para se investir, né? Se você pensa em formação de patrimônio, em alocação de capital, é um fundo mais exposto ao CDI, é um fundo mais pós-fixado, você vai receber um dividendo bacana, ajustado ao risco, isento de imposto de renda, pelo menos por enquanto, mas investir considerando que esse dividendo muito alto que o fundo está pagando hoje, ele vai continuar nos próximos anos, mesmo com o CDI baixando, isso é tiro no pé, beleza? Tem que ficar ligado nessa dinâmica. Mas, na minha opinião, um bom fundo, ótima gestão, cabe na carteira tranquilamente, só tem que ficar ligado nisso, lembrando que isso aqui não é recomendação nem de compra, nem de venda, eu não faço recomendações de investimento aqui, eu estou dando somente a minha opinião. Na sequência, HGBS11, um fundo de shoppings de muita qualidade também, um segmento que sofreu muito na pandemia, mas que está se recuperando bem. Shoppings se recuperando, segundo dados da Associação Brasileira de Shopping Centers, a Abrace. Em julho, o mercado de shoppings brasileiro apresentou um crescimento de faturamento de 17% quando comparado ao mesmo período de 2019. Então, estamos falando de melhora com relação a um período pré-pandemia. É importante você saber disso, ou seja, vendas aumentando, vacância diminuindo. Tá? O fundo encerrou o mês com investimentos em 17 shopping centers distribuídos em 12 cidades e 5 estados do país, sendo 11 de forma direta. Ali também tem investimentos através de cotas de outros fundos imobiliários, 91,2% da carteira do fundo alocada em ativos imobiliários, 8,8% em fundos de investimento imobiliários, em outros fundos imobiliários com muita liquidez, CRIs também e outros ativos de renda fixa, mas o caixa aqui em pós-fixado é um fundo que já subiu mais de 35% desde dezembro de 2021 para cá,
PVP de 0,96, ou seja, o desconto está diminuindo à medida que o fim do ciclo de alta da Selic se aproxima, como eu falei. Gosto do fundo, tenho em carteira, não estou aportando mais nesse momento, comprei com mais margem de segurança, mas considero sim um bom fundo imobiliário, ainda com um certo desconto, não tanto pelo PVP, mas pelo potencial realmente dos ativos do fundo e pela gestão também de qualidade. Na sequência, PVBI11, um fundo de lajes corporativas, segmento que também sofreu bastante na pandemia, apesar de esse fundo especificamente ter conseguido um desempenho melhor do que a média do segmento, o fundo mais seguro, né? Com essa moda de home office, aí quem aluga escritório sofreu um pouquinho, né, esses fundos, né? Não é de uma hora para outra também que a gente vai ter todo mundo trabalhando em casa, por isso que eu confio ainda no segmento. O PVBI11 também já negocia praticamente pelo valor patrimonial, PVP igual a 1. Então é o seguinte, é um fundo de altíssima qualidade, quando a gente observa os imóveis e até mesmo os locatários, tá? Um dos fundos mais seguros desse segmento, na minha humilde opinião aqui. O fundo ele segue sem vacância, sem inadimplência nos imóveis prontos, reforçando mais uma vez a qualidade do portfólio e dos locatários. É um bom fundo imobiliário. Tem uma certa alavancagem indexada ao CDI, ou seja, com a queda da Selic, que tende a acontecer, ele pode se beneficiar tanto com o ciclo e também com a redução das despesas financeiras. Ainda acho que é um fundo que faz sentido, mas se ficar muito mais caro, ele já deixa de ser interessante, na minha opinião, pelo menos para mim, tenho em carteira também. Lembrando mais uma vez, nada aqui é recomendação. O próximo fundo imobiliário da lista é o HGRU 11. É um fundo bem diversificado também, com muitos imóveis. É um dos fundos imobiliários com mais imóveis do mercado, principalmente no segmento que ele atua. Um portfólio muito grande, mas sim, ele é mais concentrado em imóveis educacionais. Tá? Tem vários imóveis ali, cerca de quase 30% do portfólio em imóveis educacionais. Tem uma concentração também de receitas nas lojas pernambucanas, se eu não me engano, que é uma empresa de varejo muito conhecida por todo mundo. Em relação ao valor patrimonial, o fundo ele não está mais descontado, PVP inclusive acima de 1 nesse momento, mas também isso não significa que é um fundo caro. Diferente dos fundos de papel, não significa que um fundo de tijolo com PVP levemente acima de 1 que ele está caro. É um pouco diferente. Fundo de papel, sim. Eu acho que acima de 1 PVP ele não é legal, tá? Então eu tenho a mesma opinião com relação ao PVBI 11. Né? Se subir mais um pouquinho, ele já começa a deixar de ser uma oportunidade, principalmente para o investidor que quiser entrar pelos motivos errados novamente. Então, o HGRU 11 ele já subiu uns 23% desde o final do ano, né? Do ano passado para o começo desse ano, né? E até o momento. Nesse período, eu comprei fundo de tijolo, subiu sim, e agora ele começa a atrair o interesse dos investidores que não tem muito conhecimento, que está comprando só porque está subindo. Então aí que é o momento de você ligar o alerta, ficar ligado para você não fazer besteira. E outro fundo da lista aqui é o BRCO11. Na minha opinião, o mais atrativo dessa lista em termos de preço, em termos de desconto. Já vou falar mais sobre o fundo, mas antes vamos manter a tradição aqui. Quem ficou até o final já deixa nos comentários, hashtag até o final. Continuando aqui os agradecimentos, não vai dar para agradecer a todo mundo novamente, mas ó, Gabriel Leles, Lucas Paiva, Alexandre de Andrade, Alexandre Xavier, o xará do Alexandre de Andrade, Moacir Silva, Márcio Campaner, Rafael Venâncio, Tereza de Souza, Rodrigo Kassab. Eu vou agradecer a mais pessoas nos próximos vídeos. Se eu ficar só agradecendo, vocês é que vão ficar putos e não vão ficar até o final. Mas vamos manter a tradição aqui, pessoal. Quem ficar até o final do vídeo, comenta aqui embaixo, hashtag até o final. Só os fortes ficam até o final. Vamos ver quem tá ficando. E é o seguinte, né? BRCO11, um fundo do segmento de logística, portfólio com muitos imóveis, tá? Vacância baixa, também possui 11 imóveis, 11 propriedades com 446 mil metros quadrados de área bruta locável gigante, potencial para expansão também da área bruta locável em 6%, receita anual estabilizada em mais de 154 milhões de reais, sendo 39% proveniente de propriedades localizadas na cidade de São Paulo, com 0% de vacância física nos empreendimentos, como eu disse. Os contratos de locação possuem um prazo médio remanescente ali de 4,8 anos, 28% são atípicos os contratos. Expliquei no último vídeo sobre fundos imobiliários essa diferença entre contrato típico e contrato atípico.
assiste lá para você aprender. Só inquilino cabeceira de qualidade, na minha opinião. Nada de Seu Madruga e Chaves aqui, só Dona Florinda mesmo de inquilino do fundo. Existe o risco com relação à desocupação de um galpão que representa uma boa parcela do fundo, se eu não me engano, para o grupo Pão de Açúcar. Gosto do fundo, na minha opinião. É a melhor oportunidade desses citados, lembrando que não é recomendação, tá? E falando agora dessa coisa de Selic versus dividend yield, muita gente acaba comparando o dividend yield de um fundo de tijolo com a taxa Selic para saber se vale a pena ou não, mas isso é completamente errado. Se você quer de fato fazer essa comparação, pode até fazer, mas faz muito mais sentido você observar qual que é a taxa de juros real que a renda fixa está oferecendo. Quanto, por exemplo, que o Tesouro IPCA mais de longo prazo está pagando. E aí sim, nesse caso, faz sentido o investidor exigir um prêmio para investir nos fundos imobiliários, pois o risco é muito maior do que nos títulos públicos. Mas comparar pura e simplesmente com a taxa Selic não faz sentido nenhum, principalmente em fundos de tijolo. Beleza, meus queridos amigos? Fico por aqui, esse foi o vídeo de hoje. Se gostou, deixa o like, se inscreve. Vejo vocês. Até a próxima. Valeu, tamo junto.